Olá, professor. Meu nome é Michael Miller e eu vou falar um pouco sobre a linguagem Elixir, certo? Basicamente, a linguagem Elixir é uma linguagem de programação criada pelo brasileiro José Valim. Sim, é uma linguagem de origem brasileira. Ela é definida como uma linguagem de programação funcional concorrente de propósito geral executada na máquina virtual do Erlang. Para quem não sabe, o Erlang foi desenvolvido pela empresa Ericsson, que era conhecida por desenvolver celulares modernos na década de 2000, e a Erlang possui uma máquina virtual poderosa. Então o Elixir compila em cima do Erlang para fornecer aplicações distribuídas e tolerantes a falhas, além de suportar também metaprogramação com macros e polimorfismo via protocolos. O Elixir foi lançado em 2012 e criado por José Valim através de um projeto da empresa de consultoria de software Plataforma Tech. O seu código é executado através de processos isolados que fazem uma troca de informações por meio de mensagens. Então, o isolamento desses processos permite que haja uma coleta independente, que consequentemente vai utilizar todos os recursos da máquina com o máximo de eficiência. Então, os processos se comunicam entre máquinas diferentes na mesma rede. O José Valim escolheu criar uma nova linguagem porque, mesmo ele tendo muita proximidade com o Ruby, ele percebeu diversas limitações e decidiu criar então a linguagem Elixir. É, apesar dele apreciar o Ruby on Rails, né, que tem a flexibilidade, fluidez, a sintaxe, ele percebia a limitação justamente na parte da quantidade de dados transferidos, pois ele precisava lidar com muitos dados. E utilizando o Ruby, ele era prejudicado com relação à velocidade e processamento de envio dos dados. E também por isso que ele decidiu executar a linguagem que ele criou na máquina virtual do Erlang, que além de possuir todas as características do Ruby, como paradigma funcional, o código aberto, também tem aplicações distribuídas com baixa latência, além de ser tolerante a falhas, fazendo com que o Elixir seja funcional por definição e também possua imutabilidade para resolver problemas de concorrência que ocorriam muito no Ruby. Então, por conta disso, foi criado o Elixir, linguagem executada na VM da Erlang, que é uma máquina virtual que é muito conhecida por aplicações distribuídas com baixa latência. E por ser executado nessa VM, os desenvolvedores conseguem utilizar todas as bibliotecas do Erlang quando desenvolvem na linguagem Elixir. Bom, partindo para as características, eu botei uma listagem aí geral com diversas características da linguagem. Nós temos, né, que ela compila para bytecode para enviar para a máquina virtual da Erlang. Em Elixir, tudo é uma expressão. A linguagem é escalável e tolerante a falhas. Temos metaprogramação, que permite a manipulação direta de árvores sintáticas abstratas. Temos o suporte para a documentação via docstrings, tipo Python, na linguagem de formatação Markdown. Também temos o polimorfismo, através de um mecanismo chamado protocolos, em que esses protocolos fornecem um mecanismo de ligação dinâmica. Também temos uma ênfase na recursão e funções de ordem superior, ao invés de looping, baseado em efeitos colaterais. Também temos ferramentas internas para gerenciamento de dependências, compilação de código, execução de testes, formatação e depuração remota. Temos também as coleções preguiçosas e assíncronas com strings. Temos o pattern matching, que é o casamento de padrões, e o suporte também a Unicode e cadeias UTF-8. Agora eu vou falar alguns conceitos muito importantes para essa linguagem. Primeiro, é essa relação entre o Elixir e a VM da Erlang.
né? Definindo bem os conceitos, a Erlang é uma linguagem de programação criada muitos anos antes do Elixir para solucionar demandas relacionadas à rede de telefonia. É uma linguagem poderosa, porém com a sintaxe bem complexa. E aí que entra o Elixir rodando na VM da linguagem Erlang, certo? Então o Elixir vem trazendo uma sintaxe mais amigável, porém a sua estrutura é idêntica à do Erlang, sendo assim, o código pode ser escrito em Elixir e depois transpilado para Erlang e por último compilado na VM da Erlang, que é a bin. Então a bin ela é responsável por executar o código compilado do Erlang e do Elixir. Outro conceito é o conceito mix. Mix é uma ferramenta de compilação utilizada que fornece tarefas para criar, compilar, testar aplicativos, gerenciar projetos e dependências. Então, através do seu Package Manager, é possível encontrar várias libs, incluindo as libs do Erlang, para você utilizar no seu código Elixir. Também temos os conceitos de Lex e Hex. Lex significa Interactive Elixir, é o shell de execução, onde nós podemos executar as expressões Elixir. O Hex é o gerenciador de pacotes para todo o ecossistema da máquina virtual. Temos o XUnit, que é um framework de testes unitários que auxilia na execução dos testes da aplicação em conjunto com as libs do Mix, torna ainda mais poderosa, né, o seu desenvolvimento da sua aplicação em Elixir. E por último, temos o Phoenix. O Phoenix ele é o framework principal, framework de desenvolvimento web escrito em Elixir e que implementa o padrão MVC do lado do servidor. E esse framework também é utilizado para criar REST APIs e aplicações HTML. É o principal framework da linguagem Elixir. Bom, deixando os conceitos indo para aplicações, nós podemos mencionar três grandes aplicações que usam a linguagem Elixir. E a popularidade da linguagem tem sido muito alta nos últimos anos. Então, o Discord adotou o uso de Elixir. Com o uso dessa linguagem, eles conseguiram alcançar mais de 5 milhões de usuários simultâneos e milhões de eventos por segundo. Em 2019, o Discord usou o Rust para resolver o problema de estruturas de dados imutáveis no Elixir, que também ajudou a alcançar os 11 milhões de usuários simultâneos. O Pinterest também utiliza o Elixir para lidar com cerca de 30 mil eventos por segundo e mais de 200 milhões de usuários. Por conta disso, eles estão usando o Elixir para lidar com roteamento de eventos e graças à máquina virtual, o BIM, há também a capacidade de lidar com grandes quantidades de conexões simultâneas. Dessa forma, o Pinterest também reduziu o número de linhas de código. Então eles estão usando menos servidores e diminuíram os custos operacionais. Tudo isso graças ao Elixir. Lembrando que é uma linguagem criada por um brasileiro, José Valim. Outra ferramenta que utiliza é o Slack. O Slack usa o Elixir para criar um servidor de mídia para chamadas peer-to-peer e em grupo. Falando de código um pouco, temos algo bem básico aqui. Essa aí é uma print do terminal Erlang, certo? Rodando linguagem Elixir. Então, temos aí o shell do terminal Erlang, onde nós temos exemplos simples, como por exemplo uma operação de soma e uma print de Hello World. Um exemplo é o print, né? A gente coloca IO, puts e imprime Hello World from Elixir. E aí ele vai no terminal, roda o código Elixir, que fica nessa formatação .xs, e executa através da máquina virtual do Erlang. Nós também temos, como eu tinha dito antes, o Pattern Match, que é uma parte poderosa de Elixir que permite encontrar padrões simples em valores, em estruturas de dados e até em funções. Ele pode ser utilizado com o operador match, certo? O operador match é basicamente o igual. Então, quando a gente usa o operador de igual, a expressão inteira se torna uma equação e faz com que Elixir combine os valores do lado esquerdo com os valores do lado direito da expressão.
Se a comparação for bem sucedida, o valor da equação é retornado. Se não, ele retorna um erro, como podemos ver aí nas duas prints. Isso pode ser aplicado para listas, para tuplas, enfim. É algo poderoso na linguagem Elixir. Por último, nós temos um código exemplo aqui de Bubble Sort. Algoritmos de ordenação que a gente vê muito nas matérias de programação 1, estruturas de dados. Eita, que minha garganta tá ruim, viu? Bom, quando a gente entra aqui no Bubble Sort, vemos a diferença na linguagem. Nós temos a declaração de um módulo, def módulo Bubble Sort. Podemos dizer que é uma função. E dentro dela temos diversos defs. Então fica uma coisa meio alinhada assim. Fica o def módulo do Bubble Sort com o def dentro. Então ele define aqui esse def reverse list when is list. Ou seja, ele vai inverter a lista quando o primeiro parâmetro é uma lista. Aí depois ele tem essa segunda verificação, que ele desloca a parte superior da lista para a parte inferior desse accumulator. E depois, quando não houver mais elementos na lista, ele retorna essa lista acumulada, né? Esse accumulator. Continuando o código, ele vai ordenar a lista de inteiros do menor para o maior. E aqui tem mais alguns casos e terminando tudo aqui nós temos o algoritmo Bubble Sort sendo executado. Quando a gente pega alguns algoritmos como esse, percebemos as diferenças na forma de declaração de funções na sintaxe da nossa linguagem Elixir. É uma linguagem muito interessante para ser estudada, para aprender. Temos alguns artigos muito bons, inclusive o artigo da HostGator apresentando a linguagem Elixir nos ajuda bastante, é uma recomendação. E basicamente é isso que eu tinha para falar sobre essa linguagem. É uma linguagem, entre aspas, recente, temos muita coisa para explorar nela, mas nós já temos frameworks como o Phoenix, dá para fazer API com ele, isso é muito bom. E para quem tem familiaridade com o Ruby, fica bem tranquilo de aprender o Elixir. É isso, muito obrigado. Valeu.